Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula de um conjunto de 5 aulas sobre planejamento. Na primeira aula eu falei um pouco sobre os conceitos básicos de se planejar, né? O porquê planejar, para que planejar. E na aula de número 2 mencionei a importância de uma sondagem para você ter exatamente a clareza de onde está. Qual é o seu ponto de partida, ok? Deixei uma tarefinha na aula de número 2, vocês conseguiram fazer? Porque nós vamos precisar dela hoje na nossa terceira aula, ok? Bom, e a terceira aula é sobre definindo metas. Nós efetivamente vamos começar a planejar hoje, ok? Então você vai precisar de algumas ferramentas para que isso seja possível. Você vai precisar de calendário, uma planilha, o conteúdo que você vai trabalhar e a sondagem que você fez. Por quê? Porque a gente vai, a partir desse conteúdo, dessa sondagem, né? As duas coisas andam juntas. Por quê? Porque você só vai definir o que você vai trabalhar depois que você conseguir identificar de onde começar, ok? E por último, você vai precisar também do material didático, da metodologia que você escolheu para trabalhar. Bom, as dicas hoje serão bem específicas para que vocês consigam colocar em ação, ok? Na minha exemplificação, eu vou utilizar um planejamento anual. Não significa que essas minhas dicas servem apenas para um planejamento anual. Eu vou usar como exemplo, mas assim como uma receita que você faz mais medidas ou menos medidas aplicando a proporção, vocês também conseguirão fazer planejamentos mensais, semestrais, a partir das dicas e das exemplificações que eu darei aqui, ok? Bom, quando eu disse que vocês irão precisar de um calendário, esse calendário pode ser impresso, pode ser digital, não tem problema, desde que você tenha acesso às marcações, você vai precisar marcar esse calendário. Eu dei o exemplo aqui só da segunda-feira para ficar bem evidente. Todas as minhas segundas-feiras eu pintei de amarelo. Para quê? Para que eu consiga contar quantas segundas-feiras tem no ano, tá? Só um exemplo, depois eu vou vou falar um pouquinho mais o porquê fazer isso. Bom, tendo em mãos esse calendário, então, vamos começar. O primeiro passo, o que você precisa fazer ao se planejar? Bom, você precisa definir qual é o prazo, qual é o início e término do seu planejamento, ok? Senão você planeja sem saber. Lembra do exemplo da aula anterior dos 5 minutos que foram falados 1 hora? Pois é, você tem que definir qual é o tempo que você tem para trabalhar. Bom, definiu se é anual, se você vai começar em janeiro e vai terminar antes, ou se você vai começar em fevereiro, vai terminar no final de novembro, vai começar em fevereiro, vai terminar na segunda quinzena de dezembro. O planejamento é flexível, desde que você anteveja todas essas situações que poderão ser gerenciadas, tá? Uma outra coisa que eu quero falar sobre o calendário é que você precisa se atentar aos feriados, aos recessos, ok? A feriados nacionais e feriados locais. Por quê? Porque você é aquela família, a sua família gosta de feriado prolongado, gosta de emendar, ficar livre, não ter que trabalhar essas questões escolares com as crianças nesse período. Planeje isso então, vai lá e risca esses feriados e esses recessos. Por quê? Porque se você contar esse dia como um dia de trabalho efetivo e quando chegar na data você deixar livre e não trabalhar, você vai ter trabalho acumulado e aí vai embolar um pouco mais o seu planejamento a ponto de depois perder completamente a linha de raciocínio ali, não sabe se continua, não sabe se volta. Para evitar isso, vamos planejar de acordo com a adequação familiar, o que cada um ali prefere, tá bom? Vou dar um exemplo do que aconteceu com o Pedro este ano, no ano de 2019, que aí eu já falo do nosso segundo passo.
é você saber quanto tempo disponível você tem para trabalhar. É exatamente essa questão que eu acabei de mencionar sobre os feriados, vai ser trabalhado ou não, vai ser contado os dias letivos ou não. Dia letivo é aquele dia que você vai trabalhar efetivamente as questões escolares, tá bom? Isso, gente, numa linha onde você trabalha, mesmo que seja uma educação domiciliar, mas nessa questão assim da escola dentro de casa, né? Ou seja, de você trabalhar esses conceitos, de você trabalhar esse material com o seu filho. Porque também existe uma vertente da desescolarização, que aí não tem todo esse processo, é um processo completamente diferente, ok? Bom, dando sequência no meu exemplo do que aconteceu com Pedro este ano de 2019. Luísa nasceu em abril, e quando eu fui planejar em 2018, o ano de 2019, eu já previ isso. Mais ou menos a data do nascimento dela seria para abril, então o mês de abril foi um mês que eu planejei de férias para Pedro. Por quê? Porque eu sabia que a casa estaria cheia, seria uma adaptação com a irmã, seria uma adaptação para mim mesma, eu não teria tanto tempo disponível e nem mesmo vigor para acompanhá-lo. Então foi um mês que eu planejei as férias e correu como planejado, tá? Outro exemplo, nós fizemos uma viagem em novembro, então eu adiantei as férias de Pedro e prorroguei um pouco mais o término do nosso ano letivo, ok? Isso tudo conforme o que você determinar e achar melhor para sua família, tá bom? Não são regras, não tem que ser tantos dias, nem tanto, e a carga horária tem que ser tal, mas você vai fazendo e trabalhando segundo aquilo que encaixa com o padrão familiar, tá? Eu tenho um outro exemplo de uma aluna que ela foi fazer um Enseja esse ano e o Enseja foi em agosto, então ela precisava terminar o ano letivo em agosto. Na verdade, eu terminei o ano letivo com ela em julho e deixei o restante de julho e agosto para ela dar uma revisada se quisesse, dar uma descansada um pouquinho também antes da prova. Então o que eu fiz? Eu trabalhei esses dias letivos com uma carga horária maior, porque eu diminuí na quantidade dos dias letivos, mas eu só consegui fazer isso porque eu já sabia quanto tempo disponível eu teria para trabalhar, tá bom? Então, primeiro passo, defina as datas de início e término, ok? Segundo passo, você precisa saber quanto tempo efetivamente você tem, porque é este tempo disponível que você vai conseguir planejar algo em cima disso, tá? Então vamos para o nosso terceiro passo, que era exatamente isso aqui que eu estava ensinando. Você já sabe quanto tempo disponível você tem, quantos dias você tem, no geral. Agora vamos um pouco mais específico. Você precisa saber quantos dias da semana você tem, exatamente quantas segundas-feiras, quantas terças, quartas, quintas e sextas-feiras. Por quê? Porque ao fazer isso, você vai se planejar nos dias da semana. Segunda-feira é dia de fazer o quê? Terça-feira eu vou trabalhar o quê? Quarta, quinta, sexta e assim por diante. Geralmente, essa adolescente que eu mencionei, sexta-feira era dia de fazer redação, era dia de revisar algo que porventura precisou de mais tempo durante a semana. Eu não gostava de trabalhar assim, um dia para matemática, um dia para português. Geralmente eu fazia assim, eu dividia, um exemplo, segunda e quarta para matemática e uma outra matéria, exemplo, segunda, matemática e geografia, quarta, matemática e história. Na terça e quinta era português e uma outra, português e ciências, português e inglês, enfim, né? Eu dava uma mesclada para que não ficasse tão pesado para ela ver uma única matéria por dia, uma única disciplina por dia, tá? Não estou dizendo que é lei, é uma sugestão. Eu gosto dessa abordagem, por quê? Porque você faz com que o cérebro dê aquela mudada de foco e aí ele volta a concentrar uma atenção maior. Eu gosto dessa estratégia, tá? Mas depende da idade, depende da criança, né? Porque talvez se for uma criança menor, o tempo a ser trabalhado também é menor. Isso tudo depende da especificação do planejamento,
Bom, mas conseguiram entender o que é para ser feito? No meu caso aqui, eu marquei todas as segundas-feiras de janeiro como não letivas, dei um xizinho nelas, porque essas segundas não irão contar no meu planejamento. No mês de fevereiro, eu computei todas. Já no mês de março, eu retirei o dia 4, porque foi a semana do carnaval, então esse dia com certeza eu não trabalharia com Pedro. Mês de abril e assim sucessivamente. Eu dei o exemplo aqui da segunda para ficar bem visível para vocês, mas isso aqui que eu fiz com a segunda, vocês irão precisar fazer com a terça, quarta, quinta e sexta, ok? Para quem... na verdade eu poderia ter feito com 2020, que eu já deixaria as datas para vocês, né? Mas já ensinei aqui como fazer, então vocês conseguem fazer e contar quantos dias vocês têm, porque são esses dias que de fato iremos trabalhar, tá? Então, já tenho em mãos aqui a minha contagem das segundas-feiras, já tenho a contagem anual aqui nesse calendário que eu preparei, deu 180 dias letivos. Tá, já fiz isso. O que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Um com uma planilha feita no computador e o outro com anotações manuais, porque não, é indiferente. E aí você vai fazer de acordo com aquilo que você se sinta mais confortável, melhor, que tenha mais destreza. Meu marido fala que eu adoro papel, eu sempre faço, para eu fazer isso aqui no computador, eu sempre faço no papel primeiro, então muitas vezes eu já deixo logo aqui. Esse é o de Pedro, é de um ano anterior que eu trabalhei com ele, mas aí eu defini o que eu iria trabalhar no ano com ele, quais eram os tópicos que eu queria trabalhar e depois eu dividi esses tópicos dentro. Então isso aqui era o meu primeiro passo, né? Depois de uma sondagem, um conteúdo, o que eu queria trabalhar. E aí depois eu vim aqui, ó, que eu já sabia quais os dias eu teria disponível para trabalhar, já tinha tirado sábado e domingo, feriados, os dias que eu não iria trabalhar, que daria férias para ele. E aí fui colocando qual era a matéria a ser trabalhada, ok? Nesse outro exemplo aqui, eu tenho um exemplo, vou tentar fazer assim, para não ficar expondo também o nome, né? Eu tenho um exemplo aqui de uma distribuição que eu fiz numa planilha, também uma distribuição anual. Por quê? Porque na aula de número 4, que será a nossa próxima aula, eu vou explicar como você vai pegar esse conteúdo generalizado que a gente está distribuindo agora e destrinchar para fazer ele pequenininho, com as ferramentas certas, com o material que você vai gastar, qual a metodologia, qual é o tempo, ok? Isso fica para nossa aula de número 4, onde eu vou ensinar você pegar esse planejamento grande que a gente fez, que é o planejamento anual, e fazer com que ele fique menor, que será o que você vai trabalhar ao longo da data definida do planejamento. Eu posso fazer direto então esse outro planejamento menor e mais específico? O que vai acontecer é que talvez você tenha um trabalho dobrado, porque se você não souber tudo o que você precisa trabalhar ao longo do ano, como você vai saber se você vai poder gastar mais tempo ou menos tempo em determinado tópico, em determinado conteúdo, ok? Então é preciso saber primeiro o que vai ser trabalhado, qual o tempo eu tenho disponível, e aí depois a gente faz essa redistribuição de uma forma mais detalhada, ok? Então a tarefinha de hoje é fazer este passo a passo que eu ensinei hoje, tá? Esses 4 passos. Você precisa definir a data do seu planejamento. Segundo passo, você precisa efetivamente saber quanto tempo disponível você tem para trabalhar. Terceiro passo, você precisa saber exatamente quais são os dias você tem disponível de cada dia da semana. Quantas segundas-feiras, quantas terças, quantas quartas-feiras, quintas e sextas. E o que você quer trabalhar em cada dia da semana, ok? Para depois, no 4º passo, você fazer essa distribuição dos conteúdos, ok? Ficou bem especificado? Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu ajudo vocês. E espero vocês na nossa 4ª aula para darmos sequência no nosso planejamento. Um grande abraço e até mais!